Olá, eu sou Fabiana Freitas e hoje gostaria de falar com vocês sobre a diferença entre gestão por processo e gestão de processos. Eu recebi uma mensagem essa semana justamente perguntando sobre isso. Será que faz diferença? Qual é a grande diferença? Por que ficam inventando tanta nomenclatura, tanta besteirinha de uma troca tão simples? Qual a diferença que isso pode causar? O que é que isso faz de diferença dentro daquilo que nós chamamos da metodologia da disciplina de processos? Bem, para mim faz toda a diferença, né? Nós falamos na gestão de processos. A gestão de processos, ela tem uma visão onde às vezes basta a empresa ter alguns seus processos já padronizados, já bem estruturados, mas elas continuam ali dentro dos seus silos, elas continuam ali dentro das suas casinhas e geralmente eles não são interdependentes, não tem uma comunicação ágil entre esses setores, eles não têm respostas ágeis e eles ficam geralmente passando a responsabilidade para o outro, né? Então, isso a gente chama de, às vezes a empresa tem sim, ela tem uma gestão de processos. Basta, às vezes é comum a gente entrar, né? Eu às vezes entro nas empresas, nos hospitais, e as pessoas dizem, não, nós temos todos os processos aqui, ó. Um monte de processo, um monte de papel, às vezes vários fluxos ou vários POPs. Então, a gente tem os processos da gente bem definidos. Não sabemos quando foram revisados, quando foram implantados, ou se foi só a ideia que foi colocada ali, ou se alguém teve uma excelente ideia e até que ponto as pessoas foram treinadas e foram preparadas. E se isso aconteceu e deu continuidade à medida que as pessoas eram, né, com as mudanças das pessoas dos setores. Mas necessariamente não é esse o ponto crítico, né? Eu só estou no meu desabafo aqui. Às vezes o simples fato de você ter os processos escritos ou às vezes bem implementados e de repente seus processos na sua área rodam muito bem ou os processos rodam nas suas áreas, isso é uma gestão de processos. O que existe de diferente entre isso é que na gestão por processos, a gente precisa da gestão de processos, a gente precisa ter processos estruturados, a gente precisa ter isso bem definido. Mas vai muito além quando a gente fala na gestão por processos. A gestão por processos significa numa mudança cultural, numa mudança estrutural e numa mudança de visão também. Quando a gente fala estrutural, inclusive numa visão quando a gente pensa no organograma, né? Aí a gente pensa também que a gente vai mudar um pouquinho esse olhar. Por quê? Porque eu estou dizendo que as empresas vão começar, essa empresa que pensa numa gestão por processo, ela precisa ter uma cultura e ter uma gestão por processos. Onde os processos começam, eu derrubo muito essa visão das casinhas e eu começo a pensar em construir a minha estrutura organizacional de uma forma mais horizontalizada, onde eu não tenho um iniciozinho e um fim. Essa tem uma visão toda encadeada. A gente tem mais um organograma, onde a gente chama de organograma horizontalizado, e onde eu tenho mais dono de processo e não gestores de áreas. Difícil? Muito, muito difícil. Até porque eu mesmo, como experiência, eu acho muito difícil ter e chegar na maturidade da gestão por processo, que seria o estágio final, onde a gente tem uma visão completamente horizontalizada. É muito mais comum a gente ter uma estrutura matricial, onde eu mantenho, eu cruzo ali, né, os dois, eu cruzo a visão horizontal, os processos, continuo, eu trago a visão horizontal dos processos e continuo com a minha estrutura organizacional ainda, porque ela estrutura, ela organiza melhor a empresa dentro da cultura que ela já existia. Porém, eu preciso tirar essa ideia das casinhas, da falta de comunicação e da falta de ligação entre os processos. Vocês concordam que nenhum processo acaba numa área de atendimento? Eu não atendo e acaba ali.
O resultado do processo tem que ser o atendimento daquele serviço, da entrega daquele produto, da passagem do paciente pelo hospital. Então, ele não é atendido ali e acaba. Eu passo ele para um outro setor. Só que o que importa, muitas vezes na organização, é eu entreguei a minha parte, né? Com a área de atendimento entregou a parte dela. Mas na prática, para o cliente, para a sua empresa, pensando ela como um todo, o que importa é o resultado final daquele atendimento. E o resultado final daquele atendimento geralmente não acaba no atendimento. Então, esse é o olhar que a gente pensa quando a gente fala em gestão por processos. E ela é mais abrangente porque ela pensa numa mudança cultural. Não é simples, ele traz uma mudança de visão. Para as empresas que são construídas com esse olhar, as empresas mais novas hoje, as empresas que a gente chama de startup, das fintechs, as empresas que conseguem se desconstruir, que não é simples, eu não tenho nenhum grande exemplo dessa desconstrução. Empresas que já vêm muito pesadas, que já têm estrutura muito pesadas, desconstruir para se transformar numa empresa com essa visão toda estruturada por processos, mas a gente tem os meio termos da maturidade de uma gestão por processo. E esse meio termo eu posso trazer para uma visão matricial. E te garanto que o ganho é enorme, mas vocês precisam mexer com uma mudança e com a cultura, que é um assunto que eu também adoro falar. Até porque não tem como trazer gestão por processo sem falar de cultura e gestão de mudanças. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o assunto de hoje e aguardo, espero vocês. Se vocês gostarem, dê um joinha de vocês. E aguardo vocês no próximo vídeo.